Você já teve a sensação de que seu cérebro tem um botão de deletar automático? Você passa o dia estudando, sente que entendeu tudo, mas no dia seguinte, branco total. Frustrante, não é? Agora olhe para o outro lado do mundo. No Japão, estudantes do ensino fundamental conseguem memorizar mais de 2.000 caracteres kanji, símbolos complexos onde um traço milimétrico fora do lugar muda todo o significado. Eles não apenas decoram, eles retêm isso para a vida inteira. A diferença não está no quanto eles estudam, mas no como eles estudam. No Japão, o estudo passivo, aquele de apenas ler e sublinhar, é visto como um desperdício de tempo. Eles usam métodos que forçam o cérebro a criar raízes profundas na memória. Hoje, eu vou te mostrar como hackear o seu sistema de aprendizado usando as estratégias que fazem do sistema educacional japonês um dos mais eficientes do mundo. O erro fatal da maioria dos estudantes ocidentais é confundir familiaridade com conhecimento. Sabe quando você lê um texto 3 vezes e ele começa a parecer fácil? Isso gera uma ilusão de competência. Como o texto está na sua frente, seu cérebro emite um sinal de "Ok, eu já conheço isso". Ele entra em modo econômico e para de prestar atenção. Para a neurociência, o esquecimento é uma ferramenta de sobrevivência. Se você lembrasse do preço de todos os produtos que olhou no mercado, você enlouqueceria. O grande segredo dos japoneses é que eles aprenderam a enganar o cérebro, fazendo-o acreditar que a matéria de matemática é tão vital para a sobrevivência quanto saber o caminho de volta para casa. Vamos entender as 4 engrenagens que mudam esse jogo. 1. O filtro da relevância. No Japão, existe um foco absurdo na resolução de problemas antes mesmo da teoria profunda. O cérebro japonês é treinado para ser um caçador de soluções. O seu cérebro é um economista rígido de energia. Ler passivamente sobre revolução industrial é um convite ao sono. Para quebrar esse filtro, você deve usar a pergunta antecipada. Antes de abrir o livro, olhe o título e faça uma pergunta difícil a si mesmo. Em vez de ler sobre as causas da revolução, pergunte-se: por que diabos as pessoas aceitaram sair do campo para trabalhar 16 horas por dia em fábricas sujas? Quando você faz isso, você cria um vácuo de curiosidade. O cérebro abre uma gaveta emocional e fica ansioso para preenchê-la. A informação deixa de ser um ruído chato de fundo e passa a ser a peça que falta para um quebra-cabeça que você decidiu montar. Você dá ao seu hipocampo um motivo real para prestar atenção. 2. O efeito de geração. Você já reparou que é muito difícil esquecer uma fofoca bem contada? Isso acontece porque, ao contar uma história, você está gerando informação, não apenas recebendo. Os estudantes japoneses usam muito o aprendizado em grupo nas Gyuku, escolas de reforço, onde um explica o conteúdo para o outro constantemente. O efeito de geração diz que a informação produzida pelo próprio indivíduo é muito mais memorável do que a informação lida. A aplicação prática. Estude por blocos de 20 minutos. Quando o cronômetro parar, feche o livro, pegue o seu celular e grave um áudio de 1 minuto para si mesmo. Explique o que você acabou de ler como se estivesse contando uma fofoca para alguém. Se você travou ou precisou olhar o livro de novo, você acabou de identificar um buraco de aprendizado. E é melhor descobrir o erro agora do que na hora da prova. Antes de irmos para os próximos 2 pilares que explicam por que os japoneses valorizam tanto o descanso estratégico, eu quero te pedir uma coisa. Se você gosta desse tipo de conteúdo que te ajudam a estudar melhor, já clica no botão de curtir e se inscreve no canal. Sua inscrição ajuda muito a gente a continuar produzindo esses vídeos e espalhando conhecimento para facilitar a vida de mais pessoas. Agora vamos continuar. 3. O desejável dificultador. Muitos estudantes acham que o estudo deve ser fluido. No Japão, o conceito de esforço, doryoku, é sagrado. Eles sabem que se o estudo está fácil demais, você não está aprendendo, está apenas passando o olho. Existe um conceito na neurociência chamado dificuldade desejável. Aprender deve ser um pouco difícil. O esforço de tentar pescar uma informação na memória sem olhar o material é o que realmente fortalece as sinapses. A técnica da intercalação. Enquanto a maioria estuda apenas uma matéria por dia, os japoneses costumam alternar temas. Eles estudam 30 minutos de lógica, depois 30 minutos de literatura. Essa troca constante força o cérebro a recalibrar o contexto o tempo todo. Esse esforço extra é o que transforma uma memória volátil em uma memória de longo prazo. É o desconforto que gera a maestria. 4. O sono. O ajudante da memória. Aqui está o ponto onde muitos ocidentais erram feio. Existe um mito de que os japoneses não dormem, mas a verdade é que, para a memorização de alto nível, o sono é o componente mais importante. No Japão, é comum o inemuri, o cochilo estratégico,
porque eles sabem que um cérebro cansado não retém informação. Imagine que o seu cérebro é um escritório bagunçado durante o dia. Cada coisa que você lê é um papel jogado na mesa. O sono é o funcionário da limpeza e organização que chega à noite. É durante o sono REM que o seu hipocampo envia os dados para o córtex cerebral. Se você não dorme o suficiente, os papéis continuam jogados na mesa. No dia seguinte, quando você tenta colocar mais informação, o sistema entra em colapso. Estudar virando à noite é exatamente como baixar um arquivo de 10 GB e desligar o computador quando o download está em 99%. O arquivo corrompe. Você acorda exausto e com a sensação de que não sabe nada, porque, biologicamente, os dados não foram salvos. A diferença entre aquelas pessoas que parecem memorizar tudo com facilidade e o resto do mundo não é o QI, é o método. É entender que o seu cérebro não é um armário onde você guarda coisas, mas um músculo que precisa ser desafiado para crescer. A partir de hoje, pare de ser um consumidor passivo. Seja um caçador de conhecimento. Aplique a pergunta antecipada, explique a matéria em voz alta e, acima de tudo, respeite o seu descanso. O conhecimento é a única riqueza que ninguém pode te tirar, mas você precisa saber como trancá-la no seu cofre mental. E eu sei qual é o seu maior problema agora. Como eu vou ter um sono de qualidade se eu tenho 1000 coisas para fazer e quase não tenho tempo para dormir? Pois saiba que eu preparei um vídeo ensinando exatamente como dormir pouco e acordar sem sono, hackeando seus ciclos biológicos para que seu cérebro consolide a memória mesmo em noites curtas. Para assistir, basta clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. A gente se vê lá.